Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa 11ª e última leitura do livro O que o Vento Sussurra, da Amy Arnold. Esse livro foi uma grata surpresa. Eu esperava uma coisa e ela entregou muito mais do que eu esperava. Eu espero que vocês tenham gostado também. Mas vamos ver agora, para variar um pouquinho, o que vocês falaram da leitura de ontem, do último episódio, né? Deixa eu ir até aqui na parte que vocês falaram, primeiro no podcast. Eu perguntei sem ter ideia de como esse livro vai acabar, mas torcendo para que ela consiga voltar. O que vocês acham que irá acontecer? Aí a Bia Longobi, enfim, não sei qual é o sobrenome direitinho, tá? Bia, vamos colocar Bia, tá? Bia, vou te chamar de Bia, porque tá um monte de nome aqui, então Bia. Mulher de Deus, como você tem autocontrole de simplesmente parar de ler? Um monte de ponto de interrogação. Eu terminei aqui, tô agoniada pelo resto, a carinha chorando. Bia, eu leio muito rápido, vocês sabem disso. E normalmente quando eu tô numa parte boa, eu vou. Mas é engraçado, a leitura com vocês, para mim, tem um outro time. Eu amo deixar essa surpresinha pro final. E eu não posso ler, eu não consigo ler, por quê? Porque se eu der uma olhadinha, eu não vou conseguir, não sou atriz, eu não consigo passar a emoção da primeira leitura numa segunda leitura, impossível. Então, assim, eu sempre deixo para ler com vocês. E é fácil, porque eu amo esse nosso momento de descobrirmos juntos o que vai acontecer. Eu amo. Então, não é difícil. Já me perguntaram isso uma vez, falei, cara, não é nada difícil, eu adoro isso. A Zelda, minha amiga querida, que eu tô devendo um café e um bolo. Sem palavras, só lágrimas e um chorinho, carinha triste. O de ontem foi pesado. A Mônica Dias, uma ótima surpresa nos aguarda, um coraçãozinho. A Daiane Cris, mulher de Deus, estou indignada que ela voltou e grávida. Não faço ideia do que vai acontecer, mas ela bem que poderia escrever esse romance e ficar muito famosa com ele. Queria final feliz. Eu também, um chorinho. Também, Daiane. A Denise Santana, poxa, não queria que o livro acabasse, está tão envolvente. Esse livro tá incrível. Aliás, a gente está escolhendo uns livros bem legais, né? O próximo, gente... Não, depois eu falo. Quando a gente acabar a leitura, eu falo dos próximos. Vocês vão morrer, já aviso. Morrer. A Elizabeth. Incrível esse livro. Eu imaginei que ela voltaria sem ter interferido no passado, porque mudaria a história da Irlanda. Não imaginava que ela voltaria grávida. Sobre o tempo de leitura, acho que passa muito rápido. Ela colocou a mãozinha, o macaquinho com a mãozinha no rostinho, bonitinha. A Tatiana Beck. Tatiana, toda vez que eu vejo seu nome, Tatiana Beck, isso parece nome de atriz, assim, sabe, gringa. Fala, gente, a Tati tem um nome tão chique. Aí eu venho aqui com Vanusa Gonzaga Batemarque. Eita, Lele, como eu queria ter um Beck no meu sobrenome. Mulher chique, no último. Bom, a Tatiana Beck, nossa mulher poderosa, que nossa atriz global. Sensacional. Sou terrível com teorias. Não consigo pensar em nenhum final que contemple minhas expectativas. Só posso torcer que todos fiquem felizes. Já chorei demais nos últimos livros que lemos. E uma risadinha. A Nita. Nusa, o que foi essa leitura? Maravilhosa e ansiosa pelo final. Que não seja menos do que Anne e Thomas juntos em qualquer época. KKKK. Eu também concordo. Em qualquer época, mas eles juntos. Cara, é um amor muito lindo desses dois. E você vê que eles estão com os mesmos sentimentos um sem o outro, gente. É muito louco isso. Em relação ao tempo de leitura, ele passa super rápido, amo. Viu, mãe? Você escuta todas as minhas leituras, é para senhoras daí que tá reclamando, fica assistindo dorama lá. Dorama não, minha mãe não é de dorama, mas você é 2h30, ela maratona. Pelo amor de Deus. A Grazi, que episódio foi esse? Que nervoso. Espero que Thomas de alguma forma consiga se encontrar com Anne do futuro. Sobre o tempo de leitura, 1h tá ótimo, Nusa. Que bom saber, Grazi. A Paula, estou nervosa. Quero que ela volte e que os 3 vão para 2050. Posso sonhar, né? Estamos juntos nisso, Paulinha. Aliás, adoro leituras longas. Passo o dia de fone. Ficaria te ouvindo o dia todo sem problemas. Ai, que linda! A Claudinha Fogger. Nusa, eu aqui com um buraco no peito. Entendo que não existe mudar a história da Irlanda, da família e do Ewan. Mas queria tanto final feliz para eles. Também, amiga. Andréa Cruz. Oi, Nusa e amigos do clube. Gente, eu acho tão bonitinho quando vocês mandam recado um pro outro. Mas eu acho tão bonitinho. Oi, Nusa e amigos do clube. Me emocionei com essa última leitura. Sou ruim de chute. Eu não sou ótima de chute. Eu erro todas, mas eu sou boa. Tenho um monte de teoria. Tem uma pessoa que tem teoria, sou eu. Erro todas. Mas eu sou brasileira, né, gente? A gente não desiste nunca. Errando e seguindo.
Sou ruim de chute, mas já tô sentindo saudade dos personagens. Espero que tenha um reencontro. Amo sua interpretação, Nusa. Ai, que linda. Obrigada, Andréia. Agora, no YouTube, a gente recebeu uma mensagem que eu achei muito engraçada, que me lembrou uma outra coisa. Deixa eu achar aqui só um minutinho. Cadê? É tanto... Peraí, gente. Eita, Lelê, cadê aqui? Só um pouquinho, gente. Não, deixa eu ver se tá aqui. Peraí. Porque a mensagem do YouTube foi muito engraçada. Não quero deixar de ler, não. Ah, tá. Tá aqui. Venho do futuro. A Beatriz... Ah, Beatriz! A Beatriz... Ah, então tá aqui. Beatriz Longo Bortoleto. Já descobri o sobrenome dela, Bia. Venho do futuro. Mentira. Eu só li o fim do livro mesmo. Não aguentei esperar até amanhã, que é hoje, né? Dizer que esse foi o melhor livro que eu li nos últimos... Vou dizer que esse foi o melhor livro que li nos últimos tempos. Não vou dar spoiler, mas foi totalmente imprevisível até as últimas páginas. Pior que ela... Obrigada pelo seu trabalho, Nusa, linda. O pior que ela falou isso... Gente, me deu uma ansiedade. Eu falei... Imprevisível. E eu Paciente Silenciosa foi um livro que eu li, que é maravilhoso. E todo mundo falou que o final era assim... absurdo, ninguém adivinhava o final. Todo mundo falou isso. Aí eu li, né? Como eu falei com vocês, eu não sou boa de teoria, mas eu queria um monte. Deixa eu tomar água, só um pouquinho. Aí, gente, eu falei assim, esse livro não vai me pegar de surpresa, Paciente Silenciosa. Cara, é um mistério, um suspense. Então eu pensei em todo mundo. Tipo assim, pensei em todo mundo, porque assim, não ia... Se chegasse nessa pessoa, eu tinha pensado. Mesmo que a teoria fosse errada, eu teria pensado. Cara, na hora que eu descobri quem era o culpado, juro pra você, eu fiquei assim, chocada. Se alguém falar que soube quem era, mentiu, porque não tem como saber o final do Paciente Silencioso. Não tem como, gente, mas não tem como. A outra coisa que eu queria falar com vocês antes que eu esqueça. A gente acaba hoje essa leitura, e aí eu dou uma semaninha de intervalo. Como eu acho que dessa vez eu não vou dar um intervalo de uma semana. Eu tô pensando em começar na próxima terça-feira o livro que tá até aqui no escritório, mas depois eu pego. Que é do mesmo autor de Um Homem Chamado Ove, gente. O livro, gente, ansiosa. Diz que é demais. Eu acho que a gente vai se divertir muito lendo esse livro. Então essa vai ser a próxima leitura que eu vou ler daqui a uma terça-feira que vem eu começo. Se vocês acharem que for muito perto, deixa um comentário aqui me pedindo mais tempinho, se vocês estiverem atrasado alguma coisa, para eu poder dar mais um tempo. Nesse inteirinho, nesses dias, o que eu quero fazer? Eu quero subir os vídeos das leituras faltantes que eu fiz no Instagram. Então, sempre de uma leitura para outra, esse descanso eu subo alguma leitura. Falta As Boas Mulheres da China, A Trança e Notas sobre Luto. Essa semana eu vou subir notas sobre luto, antes de terça-feira, que vocês tenham esse tempo para ler agora ou ler depois, porque foi uma leitura que a gente fez no Instagram. Aí na terça-feira eu volto com Gente Ansiosa, mas eu coloco lá nas redes sociais também, tá bom? Então vamos lá. Caraca, capítulo 25, página 343. Gente, olha esse marcador que eu coloco, que coisa mais linda, é uma bicicleta. A gente tem lá na nossa loja, www.leitura.com.br. São 20 marcadores, e aí quando você fecha, olha que fofo que fica, ó. Dá pra vocês verem aqui? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Fica marcadinho assim, sabe? Eu amo esses marcadores. Tem uns de coraçãozinho, que é a coisa mais meiga que tem. Vamos lá prestigiar minha loja, faz favor? www.leitura.com.br. Pô, vou fazer minha moralzinha aqui, né? Não custa. Vamos lá, página 343. Tirar só o marcador, porque agora a gente já... Caraca, o nome do título, gente. Capítulo 25, A Solidão do Amor. A gente vai até o final, Vanusa não lê a última linha, medo de ler a última linha. 376, nossa, medo. 343 a 376. A solidão do amor. A montanha lança uma sombra. Fino é o chifre da lua. Do que nos lembramos sob o espinho, o medo seguiu o desejo, e nosso coração está dilacerado. W.B. Yeats. Ela estava abrindo o último capítulo dela, ela estava abrindo a porta para Deirdre e Maeve, lembra? Deirdre trazia uma grande bolsa de lona pendurada no ombro. Ela estava agarrada à alça e transparecia nervosismo, claramente ali contra sua vontade. Maeve estava perfeitamente confortável enquanto me olhava através das suas lentes grossas, sem piscar.
Kevin me disse que você sempre o chama de Rob, disse ela sem preâmbulo. Deitre limpou a garganta e estendeu a mão. Olá, Anne, eu sou Deitre Fallon, da biblioteca. Você lembra? Você já conheceu Maeve? Pensamos em dar as boas-vindas a você oficialmente do Home Hair, já que decidiu ficar. Não me tinha dado conta de que você é Anne Gallagher, a escritora. Eu me certifiquei que temos todos os seus livros. Há uma lista de espera para os seus títulos. Todos aqui estão tão animados por você estar morando na nossa pequena vila. Cada frase foi pronunciada com entusiasmo, mas senti que ela estava mais nervosa do que qualquer outra coisa. Apertei sua mão brevemente e conduzi as duas para dentro. Entrem, por favor. Sempre amei a mansão, disse Deitre com os olhos fixos na ampla escadaria e no enorme lustre que pairava sobre a nossa cabeça. Toda véspera de Natal, os caseiros abrem a porta para as pessoas da vila. Há danças, histórias e o Papai Noel vem para as crianças. Dei meu primeiro beijo aqui, debaixo do visco. Eu gostaria de um chá na biblioteca, exigiu Maeve sem esperar um convite, desviando o olhar do saguão em direção às grandes portas francesas que separavam a biblioteca do hall de entrada. Maeve! Gaguejou Deitre, chocada com o atrevimento da idosa. Não tenho tempo para sutilezas, Deitre, retrucou Maeve. Posso morrer a qualquer momento e não quero morrer antes de chegar às coisas boas. Antes de chegar às coisas boas. Adoro, Maeve. Está tudo bem, Deitre, murmurei. Maeve conhece bem Garvey Glebe. Se ela quer tomar chá na biblioteca, então vai tomar chá na biblioteca. Por favor, fiquem à vontade. Eu vou buscar um chá. Eu já estava com uma chaleira no fogo. Havia bebido chá de hortelã o dia todo para aliviar a náusea, que era agora minha companheira constante. O médico em desligo... Ai, gente, imagina se o Thomas que faria fosse o médico do parto. Ai, meu Deus. Olha eu sonhando aqui. Ai, meu Deus. O médico em desligo disse que deveria diminuir no segundo trimestre, mas eu estava com quase... Pera, lembra que ela... Calma, rápido. É rápido, juro, prometo, é um pitaco rápido. Lembra que ele deixou o barco escondido do Euan na garagem dos barcos lá? Garagem não, tipo garagem dos barcos. Será que ele deixou algum aviso para Maeve? Porque lembra que a Anne falou que encontrava com Maeve no futuro? E esse barco vai levar a Anne para o passado? Ai, gente... Podia ser. Ai, essa ideia minha é tão boa, podia ser isso. A autora podia me acompanhar. Mas vamos lá. O médico em desligo disse que deveria diminuir no segundo trimestre, mas eu estava com quase 20 semanas e não havia diminuído em nada. Perguntei-me se não era mais emocional que físico. Gemma me mostrou onde estava o aparelho de chá, um aparelho que eu estava convencida de que nunca usaria. E eu arrumei uma bandeja com mais entusiasmo do que havia sentido em 2 meses. Quando me juntei a Deitre e Maeve na biblioteca, achei que elas estariam sentadas num pequeno agrupamento de cadeiras em torno de uma mesa de centro baixo. Em vez disso, estavam em pé, paradas abaixo do retrato, a cabeça inclinada para trás, discutindo baixinho. Coloquei a bandeja sobre a mesa e limpei a garganta. Chá? Perguntei. As duas se viraram para olhar para mim. Deitre, envergonhada. Maeve, triunfante. O foi que eu disse, Deitre? Perguntou Maeve com satisfação na voz. Deitre olhou para mim e de novo para o retrato. E depois para mim novamente. Seus olhos se arregalaram. É incrível. Você tem razão, Maeve O'Toole. Chá? Repeti. Sentei-me e coloquei um guardanapo sobre o colo, esperando que as mulheres se juntassem a mim. Deitre abandonou o retrato imediatamente. Mas Maeve demorou para fazer o mesmo. Seus olhos corriam para cima e para baixo nas prateleiras, como se procurasse algo em particular. Anne? Perguntou ela pensativa. Sim. Havia uma fileira inteira de diários do doutor nessa biblioteca. Onde estão agora, você sabe? Não enxergo tão bem quanto antes. Levantei-me com o coração batendo forte e caminhei em sua direção. Estava na prateleira de cima. Limpei estes livros pelo menos uma vez por semana por 6 anos. Ela estendeu a bengala acima da cabeça e bateu nas prateleiras, o mais alto que conseguiu alcançar. Lá em cima, você os vê? Eu teria que subir na escada, Maeve. Havia uma escada de mão que podia se mover de uma ponta a outra das prateleiras, mas eu não havia sentido nenhuma motivação para subir desde que me mudara para Garvey Glebe. E então, Maeve fungou, o que está esperando? Pelo amor de Deus, Maeve, Deitre bufou. Você está sendo incrivelmente mal educada. Venha se sentar e beber seu chá antes que essa pobre mulher expulse da sua casa. Maeve resmungou, mas se afastou das prateleiras e fez o que lhe foi pedido.
Eu a segui de volta para a mesa com o pensamento nos diários da prateleira de cima. Deitre serviu o chá, mantendo uma conversa educada enquanto fazia, perguntando se eu estava gostando da mansão, do lago, do clima, da minha solidão. Respondi breve e vagamente, dizendo todas as coisas esperadas e sem dizer nada de fato. Maeve pigarreou em sua xícara de chá e Deitre lhe lançou um olhar de advertência. Pousei minha xícara. Maeve, se você tem algo a dizer, por favor, diga. Você obviamente veio por um motivo. Ela está convencida de que você é a mulher do retrato, Deitre se apressou em explicar. Ela vem me pedindo para trazê-la aqui desde que se espalhou a notícia de que você estava morando em Garden Glebe. Você precisa entender. O vilarejo todo ficou alvoroço quando souberam que a outra mulher tinha se afogado no lago. Uma mulher com o mesmo nome. Você não pode imaginar a comoção que isso causou. Kevin me falou que seu nome é Anne Smith, interrompeu Maeve. Você é a Tatá, fiz uma pausa tentando calcular. Ele é seu sobrinho? Perguntei. Sim, está preocupado com você. Ele também disse que você está esperando um filho. Onde está o pai da criança? Ele acha que não há um. Maeve! Deitre ofegou. Isso não é da sua conta. Eu não me importo se ela é casada, Deitre, retrucou Maeve. Só quero ouvir a história. Estou cansada de fofocas. Quero saber a verdade. O que aconteceu com Thomas Smith, Maeve? Perguntei decidida a fazer as minhas próprias perguntas. Nós nunca conversamos sobre ele. Quem é Thomas Smith? Perguntou Deitre entre goles de chá. O homem que pintou aquele retrato, disse Maeve. O médico que era dono da Garden Glebe quando eu era menina. Fui embora quando eu tinha 17 anos, depois de passar em todos os exames de contabilidade. Fui para Londres, trabalhar no Cassim Poupanças e Empréstimos. Foi uma grande época. O doutor pagou meus estudos e meu primeiro ano de moradia e alimentação. Ele pagou os estudos de todos nós. Todos os O'Tooles o têm na mais alta conta. O que aconteceu com ele, Maeve? Ele também está em Balinagar? Perguntei, me preparando. A xícara bateu no pires e eu coloquei os dois na mesa abruptamente. Não. Quando Eoan foi embora de Garden Glebe, em 1933, ele foi também. Nenhum deles nunca voltou, pelo que eu sei. E quem é Eoan mesmo? A pobre Deitre estava tentando acompanhar. Meu avô, Eoan Galahad, expliquei. Ele foi criado aqui em Garden Glebe. Então você é parente da mulher da foto, disse Deitre orgulhosa, resolvendo o mistério. Sim, disse eu assentindo, parente próxima. Maeve não estava comprando a história. Mas você disse ao Kevin que seu nome é Anne Smith, insistiu ela mais uma vez. Ela é uma escritora famosa, Maeve. É claro que ela tem pseudônimos, disse Deitre rindo. Devo dizer, porém, que Anne Smith não é muito original. E riu novamente. Ao perceber que Maeve e eu não rimos com ela, terminou o chá com um gole e as bochechas vermelhas. Eu trouxe uma coisa para você, Anne. Ela se apressou. Lembra dos livros que eu mencionei? Da autora com o sobrenome da sua família? Achei que você gostaria de ter seus próprios exemplares, já que tem um pequeno a caminho. Gente, será que os livros que ela fez com o Eoan? Ela corou novamente. São maravilhosos mesmo. Ela abriu a grande bolsa ao lado da cadeira. Então, tirou uma pilha de livros infantis em folha, retângulos pretos brilhantes, cada um com um pequeno barco vermelho flutuando em um lago iluminado pela lua na capa. As Aventuras de Eoan Galahad. Estava escrito na parte superior com a caligrafia de Thomas. Na parte inferior, cada título tinha sido impresso em branco. O meu favorito é a aventura com Michael Collins, disse Deitre, vasculhando a pilha para encontrá-lo. Nossa, quem falou, meninas? Onde vocês falou? Lembra que esse livro, ela ia fazer esses livros? Que legal! Devo ter gemido em angústia, porque seus olhos dispararam em direção ao meu rosto e Maeve praguejou com um suspiro. Como você é tola, Deitre! Reclamou Maeve. Estes livros foram escritos por Anna Galahad Smith. Maeve apontou para o meu retrato. A mulher da foto, a mulher que se afogou no lago, a esposa de Thomas Smith e a mulher que escreveu esses livros infantis são todos a mesma pessoa. Mas esses livros foram publicados na primavera passada e doados para comemorar o aniversário de 85 anos da Revolta de Páscoa. Todas as bibliotecas da Irlanda receberam uma caixa deles. Eu não fazia ideia. Posso ver os livros? Sussurrei. Deitre os colocou reverentemente no meu colo e observou enquanto olhava para eles com as mãos trêmulas. Havia 8, assim como eu me lembrava. Escrito por Anne Galahad Smith, ilustrado por Thomas Smith. Eu li, passando o polegar pelos nossos nomes. Essa parte era nova. A
Abri o primeiro livro e li a dedicatória. Em memória amorosa de um tempo mágico. Abaixo da dedicatória estava escrito: doado por Euan Galahad. Os livros foram reproduzidos profissionalmente em papel brilhante espesso, encadernados à máquina. Mas cada ilustração e cada página, da capa até a última linha, eram idênticos ao original. Meu avô fez isso. Esses livros eram dele. Ele não me contou, não me mostrou. Eu não sabia nada sobre isso. Eu estava maravilhada, minha voz abafada por lágrimas de alegria. Esses exemplares são seus, Anne, disse Deitre. É um presente, espero não ter chateado você. Não, eu disse engasgada, só estou surpresa. São maravilhosos, me perdoe. De repente, Maeve estava completamente mudada. Seu azudume desapareceu, suas perguntas cessaram. Tive a impressão de que ela sabia quem eu era, mas percebeu que não adiantaria me fazer admitir. Nós amávamos Anne, murmurou ela. Seus lábios começaram a tremer. Algumas pessoas disseram coisas terríveis depois que ela morreu. Mas os O'Toole a amavam, eu a amava. Todos nós sentimos muita falta dela quando ela se foi. Usei meu guardanapo para enxugar os olhos, incapaz de falar, e notei que Deitre estava enxugando os seus também. Maeve se levantou, apoiando-se pesadamente em sua bengala, e se dirigiu para a porta. Pelo visto, a visita havia acabado. Deitre se levantou com pressa também, fungando e se desculpando por manchar de rímel meu guardanapo de pano. Coloquei os livros com cuidado em uma prateleira e a segui, sentindo-me exausta e com os joelhos fracos. Maeve hesitou na porta e deixou Deitre sair primeiro. Se os diários ainda estiverem na prateleira de cima, eles vão lhe contar tudo o que você precisa saber, Anne, disse Maeve. Thomas Smith era um homem extraordinário. Você deveria escrever um livro sobre ele. E não tenha medo de voltar a lhe narrar. Os mortos têm muito a nos ensinar. Eu mesmo já escolhi meu próprio enredo. Assenti com a cabeça, mais uma vez emocionada. Ansiava pelo dia em que minha dor e minhas lágrimas não estivessem tão à flor da pele. Venha me visitar. Sim, resmungou Maeve. Todos os meus outros amigos estão mortos. Não consigo mais dirigir e não posso falar abertamente com Deitre ouvindo. Ela mandaria me internar e não quero passar meus últimos anos em um manicômio. Vou visitá-la, Maeve. Respondi rindo em meio às lágrimas e realmente eu iria. Não consegui olhar para o topo da prateleira. Não imediatamente. Esperei vários dias, pairando na biblioteca e recuando, com os braços em volta de mim mesma sem conseguir me segurar. Eu me sentia um parapeito desde que saí de 1922. Não pude ir para frente nem para trás. Não pude ir para a esquerda nem para a direita. Não conseguia dormir nem respirar muito fundo por medo de cair. Então fiquei perfeitamente imóvel no meu parapeito sem fazer nenhum movimento repentino. E nessa imobilidade eu vivia, suportando. Kevin me encontrou na biblioteca, agarrada à escada sem subir, sem me mover, com os olhos vidrados na prateleira de cima. Posso ajudá-la, Anne? Perguntou. Ele ainda não se sentia confortável em me chamar de Anne, e sua hesitação em falar meu nome me fazia me sentir tão velha quanto Maeve, separada dele por 6 décadas, em vez de 6 anos. Afastei-me da escada com cuidado, ainda firme em meu parapeito. Você pode ver se há alguns diários na prateleira de cima, disse eu apontando. Será que poderia pegá-los para mim? Em minha mente, eu vi o barulho de pequenas pedras. Estava perto demais da beirada. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando me acalmar. Ouvi Kevin subindo as escadas, os degraus protestando a cada passo. Sim, há diários aqui. Puta merda, gente do céu. Caraca. O que vão ter nesses diários? Parece que são 6 ou 7. Você pode abrir um deles e ler a data no topo da página, por favor? Pedi ofegante. Tudo bem, disse ele, senti hesitação em sua voz. Páginas viraram. Este aqui é de 4 de fevereiro de 1928. Parece que começa em 28 e termina. Páginas virariam novamente. Em junho de 1933. Você pode ler alguma coisa para mim? Não importa qual página, apenas leia o que está escrito. Essa página diz 27 de setembro de 1930, relatou Kevin. Agora vamos ler o que está escrito. Euan cresceu tanto que seus pés e suas mãos estão do tamanho dos meus. Eu o peguei tentando fazer a barba na semana passada e acabei dando uma aula para ele. Nós dois, em frente ao espelho, com o peito nu, o rosto ensaboado e a navalha na mão.
Ainda vai demorar muito tempo até que ele precise fazer a barba com certa regularidade, mas agora ele sabe o básico. Contei a ele que sua mãe costumava roubar minha navalha para depilar as pernas. Ele ficou envergonhado, e eu também. Era um detalhe íntimo demais para um garoto de 15 anos. Eu me esqueci por um momento, lembrando-me dela. Já faz mais de 8 anos, mas ainda sinto a pele macia de Anne. Ainda a vejo quando fecho os olhos. Kevin parou de ler. Leia mais alguma coisa, sussurrei. Ele virou as páginas e recomeçou. Nosso filho teria 10 anos agora se Anne estivesse aqui. Anne e eu não falamos mais sobre ela tanto quanto costumávamos, mas estou convencido de que pensamos nela ainda mais do que antes. Anne está planejando fazer a faculdade de medicina nos Estados Unidos. Ele está com Brooklyn na cabeça. Brooklyn, beisebol e Coney Island. Quando ele for, eu vou também. Eu me desapaixonei pela vista da minha janela. Se for para ficar sozinho pelo resto da vida, prefiro ver o mundo a ficar sentado aqui observando o lago, esperando Anne voltar para casa. Puta que pariu. Pode passá-lo para mim? Interrompi, precisando segurar o diário em minhas mãos, segurar o que restava do meu Thomas. Kevin se abaixou. Caraca, gente, que parte, meu Deus. O diário pendurados nos dedos, e eu peguei e o levei até o nariz, inalando desesperadamente, tentando encontrar o cheiro de Thomas nas páginas. Espirrei violentamente e Kevin riu, me surpreendendo. Preciso falar para Gemina que ela não está tirando muito bem o pó, disse ele. Sua risada aliviou o nó apertado em meu peito, e eu me obriguei a deixar o diário de lado para mais tarde. Você pode abrir outro, por favor? Pedi. Tudo bem, vamos ver. Esse diário é um de 1922 e 1928. Parece que eles estão em ordem cronológica. Meus pulmões gritaram e minhas mãos ficaram dormentes. Quer ouvir algo deste? Eu não queria, não conseguia, mas assenti com a cabeça jogando roleta russa com meu coração. Caraca, jogando com roleta russa com meu coração. Meu Deus. Só daí dá pra você entender exatamente o que ela tá sentindo, né? Kevin abriu o diário e folheou. Seus dedos sussurravam pelas páginas da vida de Thomas. Aqui vai mais um curto, 16 de agosto de 1922. Kevin começou a ler com seu sotaque irlandês. A narração perfeita para o comovente registro. Vamos lá. Diário. As condições no país se desintegraram a ponto de Mike e os outros membros do governo provisório estarem em constante ameaça de serem alvejados por um atirador ou baleados na rua. Ninguém sobe mais na cobertura para fumar. Quando estão em Dublin, nenhum deles vai para casa. Eles estão morando, todos os 8 membros do governo provisório, em prédios do governo cercados pelo Exército do Estado Livre. São jovens vivendo constantemente no fio da navalha. Arthur Griffith, o único mais velho entre eles, sofreu uma hemorragia cerebral em 12 de agosto. Ele morreu. Nós o perdemos. Ele ficou preso a uma cama, mas continuou tentando cumprir suas obrigações. Então ele encontrou o único descanso possível. Mike estava em Kerry quando recebeu a notícia da morte de Arthur e interrompeu suas inspeções ao sul para ir ao enterro. Encontrei com ele em Dublin hoje e observei enquanto ele caminhava à frente do cortejo fúnebre o exército do Estado Livre marchando atrás dele, todos os rostos sombrios de tristeza. Fiquei com ele algum tempo ao lado do túmulo, olhando para o buraco que continha o corpo do seu amigo, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Você acha que vou sobreviver a isso, Tommy? Perguntou ele. Nunca vou perdoá-lo se você não sobreviver, respondi. Estou apavorado. Já é agosto. Brigitte se lembra de agosto nas páginas de Anne. Agosto, corque e flores. Vai sim, assim como perdoou Anne. Eu havia pedido a ele que não dissesse mais o nome dela. Não consigo suportar. Isso torna sua ausência ainda mais real e zomba da minha esperança de que um dia a verei novamente. Mas Mike se esquece. Ele já tem muitas coisas para se lembrar. O estresse está fazendo um buraco em seu intestino e ele mente para mim quando lhe pergunto a respeito. Ele está se movendo mais devagar e seus olhos estão mais turvos, mas talvez seja a minha própria dor o que estou vendo. Ele está insistindo. Gente, eu estou pensando aqui, vou voltar já para o diário. Quando você perde alguém porque te traiu ou porque
parou de te amar, coisas que eventualmente o tempo pode fazer com que você perdoe. Não que eu acho que traição na minha cabeça tenha perdão, mas enfim, cada cabeça é uma mente. Mas, cara, você perdeu uma pessoa, é como se ela tivesse morrido. É mais ou menos isso. Thomas tá viúvo, mas sem estar viúvo, porque na verdade ela tá viva, ela pode voltar, né? Eventualmente, de novo. A esperança é a última que morre. Deve ser uma dor insuportável. Mas vamos lá, ele está insistindo em retomar sua viagem ao sul, estendendo até Cork, pois tem reuniões agendadas com pessoas-chave que estão causando estragos na região. Ele diz que vai acabar com esse conflito sangrento de uma vez por todas. Por Arthur e Anne, e cada um que foi pendurado na ponta de uma maldita corda enfrentou um pelotão de fuzilamento tentando cumprir minhas ordens. Mas Cork se tornou um antro da resistência republicana. Ferrovias foram destruídas, árvores foram derrubadas por todas as entradas para impedir a passagem segura e minas foram colocadas em toda a zona rural. Implorei que ele não fosse. Este é o meu povo, Tommy, ele rosnou. Estive em toda a Irlanda e ninguém tentou me impedir. Eu quero ir para casa, pelo amor de Deus. Eu quero ir para Clonakilty, sentar em um banquinho de forragos e tomar uma bebida com meus amigos. Eu disse que se ele fosse, eu iria com ele. Por um momento, essas palavras ressoaram pela biblioteca e Kevin e eu ficamos em silêncio, envoltos na memória de homens que eram maiores do que a vida, até que a vida viesse os levasse. São incríveis, disse Kevin maravilhado. Sei um pouco sobre Arthur Grieve e Michael Collins, mas não tanto quanto deveria. Você quer que eu leia mais, Anne? Não, sussurrei com o coração partido. Eu sei o que acontece a seguir. Ele me entregou o diário e eu coloquei de lado. Este aqui é bem mais antigo, está em péssimo estado, refletiu Kevin sobre outro volume. Ah, não, é o próximo, relatou ele virando as páginas. Começa em maio de 1916 e termina... Ele foi até o fim. Termina com um poema, ao que parece. Mas o último registro é de 16 de abril de 1922. Leia o poema, pediu ofegante. Ah, tudo bem, disse ele pigarreando sem jeito. Eu tirei você da água e a mantive na minha cama. Uma filha perdida e abandonada de um passado que não está morto. Encarei-o em um silêncio atordoado, e ele continuou com o rosto tão vermelho quanto o cabelo de Eoan. A cada palavra, eu senti o vento cantando em minha cabeça e o lago envolvendo a minha pele. Não chegue perto da água, amor. Fique longe da praia e do mar. Você não pode andar sobre as águas, amor. O lago vai levá-la para longe de mim. Não senti o parapeito embaixo dos meus pés e me sentei à mesa de Thomas, tonta, sem acreditar. Anne? Perguntou Kevin. Você quer este também? Assenti rigidamente e ele desceu com o livro na mão direita. Posso ver este, por favor? Kevin colocou em minha mão, mantendo-se por perto, claramente abalado com meu choque. Achei que esse diário estivesse perdido no lago, sussurrei sem fôlego, passando as mãos sobre ele. Eu não entendo. Talvez seja outro, sugeriu Kevin esperançoso. Não é? Eu conheço este diário, as datas, conheço este poema. Devolvi-lhe o volume. Não consigo olhar para ele. Sei que você não está entendendo, mas poderia ler o primeiro registro para mim, por favor? Ele o pegou de volta, enquanto folheava as páginas, várias fotos caíram no chão. Então se abaixou, pegou-as e observou-as com curiosidade. É Cabo Glebe, disse ele. Parece que essa foto tem 100 anos, mas não mudou muito. Entregou a foto para mim. Era a que eu mostrara para Deitre aquele dia na biblioteca. A foto que eu havia enfiado entre as páginas do diário antes de remar até o meio do lago para me despedir de Eoan. Era a mesma foto, mas havia envelhecido mais 80 anos. Esta foi tirada em outro lugar, disse Kevin, respirando fundo com o olhar vidrado na imagem de suas mãos. Seus olhos se arregalaram e depois se estreitaram antes de entregá-lo a mim. Essa mulher se parece muito com você, Anne. Era minha foto com Thomas no Gresham, aquele hotel. Lembra que ela avisou que ia pegar fogo? Sem nos tocarmos, mas muito conscientes um do outro. Seu rosto estava voltado para mim, a linha do maxilar e da bochecha, a suavidade dos lábios. As fotos haviam sobrevivido ao lago, o diário também, mas eu não havia sobrevivido. Nós não havíamos sobrevivido. Agora o diário. Ai, que agonia, gente, pelo amor de Deus. Quero saber o que vai acontecer. 28 de agosto de 1922, 354 a página. Partimos para Cork na manhã do dia 21. Mike tropeçou ao descer as escadas e deixou a arma cair. Ela disparou, acordando toda a casa e aumentando minha sensação de mau agouro. Vi Joe O'Reilly à janela, nos observando partir. Ele, assim como todos nós,
Implorara que Mike ficasse longe de Cork. Sei que ele ficou mais tranquilo porque eu estava com Mike, embora meu valor em uma luta esteja enquanto ela acaba, porque ele é médico, né? Minhas histórias de guerra são sempre sobre cirurgias. Tudo começou bem. Paramos no quartel de Curry e Mike fez uma inspeção. Paramos em Limerick e em Mallow e Mike quis dançar um baile do exército, onde um padre o chamou de traidor em sua cara e derramaram uma cerveja em minhas costas. Mike nem mesmo vacilou com o insulto e eu terminei meu uísque com a bunda molhada. Mike mostrou-se um pouco mais indignado quando os vigias do hotel em Cork dormiam profundamente no saguão ao chegarmos. Ele agarrou cada menino pelos cabelos e bateu uma na cabeça contra a outra. Se isso tivesse acontecido no Hotel Vaughan, em Dublin, há um ano, ele teria saído imediatamente, certo de que sua segurança estava comprometida. Ele não parecia nem um pouco preocupado e adormeceu assim que sua cabeça encostou no travesseiro. Eu cochilei, sentada em uma cadeira na frente à porta com o revólver de Mike no colo. Talvez fosse o meu cansaço ou até a tristeza que tem me acompanhado desde que Ana desapareceu. Mas o dia seguinte transcorreu como um filme antigo, irregular. Parecia um sonho sem cor ou contexto para minha própria vida. Mike se reuniu com a família e os amigos no início do dia. E só no final da tarde partimos para o Castelo Macron. Não o acompanhei dentro, esperei no pátio com um pequeno comboio, Sean Connell e Joe Dolan, do esquadrão de Mike, uma dezena de soldados e mãos extras para limpar qualquer barricada designada para escoltar Mike em segurança por Cork. Tivemos problemas perto de Bandon, quando o carro de passeio superaqueceu 2 vezes e o carro blindado enguiçou em cima de uma colina. Um desastre levou ao outro. Árvores foram derrubadas e descobrimos que trincheiras haviam sido cavadas atrás delas. Fizemos um desvio, nos perdemos, nos separamos do restante do comboio, pedimos informações e finalmente nos encontramos para o último compromisso do dia, rumo a Croxtal, por um pequeno vale chamado Bill na Emble, a Boca das Flores. Putz, foi nesse lugar, não foi que ela falou, gente? Flores, Caraca. A estrada estreita e esburacada era mais adequada para um cavalo e uma charrete do que para um comboio. Havia uma elevação de um lado e uma cerca viva do outro. A luz do dia estava se dissipando. Encontramos uma carroça de uma cervejaria sem uma roda e tombada de lado no meio da estrada. Além disso, um burro, solto da carroça, pastava tranquilamente. O comboio diminuiu a velocidade e o carro de passeio desviou para a vala a fim de desviar os obstáculos que bloqueavam a estrada. Um tiro foi disparado e Sean Neal gritou: "Pé na tábua, estamos em apuros!" Mas Mike, é quase como se o Mike quisesse morrer, né, gente? Mas Mike pediu para o motorista parar. Ele pegou sua arma e saiu pela porta, ansioso pelo combate. Eu o segui. Alguém me seguiu. Choveram tiros da esquerda bem acima de nós e Mike gritou, protegendo-se atrás do carro blindado, onde ficamos agachados por vários minutos, pontuando o fluxo constante da metralhadora com nossos próprios tiros. O vai-vem continuou, peneirando o ar com rajadas que retumbavam e assobiavam ao nosso redor. Tínhamos o poder de fogo do nosso lado, mas eles estavam mais bem posicionados. Mike não conseguia manter a cabeça baixa. Eu ficava puxando de volta para o chão e ele continuava subindo. Por um momento, houve uma calmaria preenchida apenas pelo zumbido em nossos ouvidos e pelo eco em nossa cabeça. E eu ousei ter esperança. "Lá estão eles, estão correndo estrada acima", gritou Mike, levantando-se para ter uma visão melhor do grupo de emboscadores subindo a colina. Ele saiu correndo de trás do carro e eu imediatamente o segui, gritando seu nome. Um único tiro ecoou, límpido e nítido. E Mike caiu. Ele ficou estirado no meio da estrada, com o rosto virado para baixo e um buraco aberto na base do crânio. Corri em sua direção. Sean Connell logo atrás de mim e o arrastamos pelos calcanhares para trás do carro. Caí de joelhos e comecei a rasgar os botões da minha camisa, precisando de algo para comprimir. Alguém proferiu um ato de contrição. Alguém se ofereceu e outros começaram a correr pela estrada, atirando nos atiradores em fugas. Pressionei minha camisa na parte de trás de sua cabeça e rolei Mike em minha direção. Seus olhos estavam fechados. Seu rosto parecia jovem e relaxado. A noite caiu e o chefão tinha partido. Peguei-o nos braços, coloquei sua cabeça contra meu peito e seu corpo no banco do carro para voltarmos a Cork. Não fui o único a chorar. Paramos para beber água e lavar o sangue do seu rosto. Em estado de choque, sem conhecer bem os arredores, nos perdemos novamente. Ficamos presos em um labirinto infernal de árvores derrubadas, pontes destruídas e cruzamentos de ferrovias, e dirigimos sem rumo no escuro.
A certa altura, paramos para pedir ajuda e orientação em uma igreja. O padre se aproximou do carro, viu Mike encostado no meu peito, encharcado de sangue. Virou-se e correu de volta para dentro. Alguém gritou para ele voltar e ameaçou atirar. A arma disparou, mas felizmente o padre não caiu. Talvez tenhamos julgado mal, mas não esperamos que ele voltasse. Eu não me lembro do momento em que chegamos a Cork, só sei que em algum momento chegamos. 2 membros da patrulha clínica de Cork nos conduziram ao hospital Shankiel, para onde o corpo de Mike foi levado, deixando-nos cobertos com seu sangue e presos neste lugar do mundo que deveria tê-lo amado mais. Ele tinha tanta certeza de que esse era o seu povo, onde ele nasceu, né? Enviamos um telegrama avisando Londres, alertando Dublin, informando ao mundo que Michael Collins havia sido morto apenas uma semana depois de Arthur Griffith ter sido sepultado. Eles mandaram seu corpo do barco do Caistenhouse para Dunlagoher. Não me deixaram ir com ele. Peguei o trem lotado de pessoas que falavam sobre sua perda, sobre a perda da Irlanda, e depois sobre o chapéu, sobre o tempo e sobre os mau hábitos dos vizinhos. Fiquei com tanta raiva, tão irracionalmente furioso, que tive que descer na próxima parada. Não estou apta a estar perto das pessoas e ao mesmo tempo não quero ficar sozinho. Levei 2 dias para voltar a Dublin. Ele foi enterrado hoje, em Glasnevin. Eu estava lá entre os enlutados, assim como Gerard O'Sullivan, Tom Cullen e Joe O'Reilly. O amor deles por Michael é um bálsamo para mim. Não terei que carregar a memória dele sozinho. Estou vendendo minha casa em Dublin. Depois de hoje, não tenho mais vontade de voltar. Vou para casa, para Ewan, para o meu garotinho. A Irlanda levou todos os outros e não tenho mais nada para dar a ela. Capítulo 26. Nossa, não mudou a história, né? Ele morreu exatamente como ela falou que ia morrer. Um homem velho e jovem. Página 359. Ela sorriu. Isso me transfigurou e fez de mim apenas um tolo, murmurando aqui, murmurando acolá, mas vazio de pensamento. Mais vazio de pensamento do que o circuito celestial de estrelas, quando a lua se mostra. W.B. Yeats. Agora a gente voltou para nossa Anne, né? No último dia de agosto, voltei a Ballina High e subi a colina atrás da igreja sem fôlego, com os pulmões pressionados pelo meu abdômen cada vez maior. Meu médico, um velho obstetra em Sligo, disse que a data provável do parto era na primeira semana de janeiro. Na minha primeira consulta, que já está em agosto, né? Final de agosto. Na minha primeira consulta, a enfermeira tentou calcular o tempo de gravidez com base no meu último ciclo menstrual. Não podia dizer a ela que foi em meados de janeiro de 1922. Tive que alegar ignorância, embora suspeitasse de que eu estava com cerca de 12 semanas quando voltei ao presente. O primeiro ultrassom confirmou minha estimativa, embora as datas não coincidissem. Viajando no tempo ou não, eu carregaria essa criança por 9 meses e ainda tinha 4 pela frente. Agachei-me na frente da lápide de Declan e passei a mão pela superfície dizendo olá. O nome de Anne Finnegan ainda estava gravado ao lado do dele. Isso não tinha mudado. Arranquei as ervas daninhas do túmulo de Brigitte. Não conseguia ter raiva dela em meu coração. Ela estava presa em uma teia de enganos e impossibilidades, e nada disso era culpa dela. Pensou que estivesse protegendo Eoan, protegendo Thomas. Meus olhos continuaram brilhando para a lápide com Smith, escrita na base. Estava afastada dos túmulos de Galahad, uma fina sombra coberta de líquen. Respirando fundo e confiando que Maeve não estava enganada quando me disse que Thomas não estava enterrado aqui, aproximei-me e ajoelhei a seu lado, erguendo o olhar para as palavras escritas na lápide. Anne Smith, 16 de abril de 1922, amada esposa de Thomas. Foi quando ela desapareceu no lago, né? O túmulo era meu. Não me assustei nem gritei. Simplesmente me sentei, mal conseguindo respirar, e olhei para o monumento que ele havia erguido para mim. Não era macabro nem assustador, era um memorial à nossa vida juntos, ao amor que compartilhamos. Testemunhava que eu era, que eu havia sido, que eu sempre seria. Sua. Ah, Thomas, sussurrei descansando a cabeça na lápide fria. Chorei, mas as lágrimas eram uma libertação, um alívio, e não fiz nenhuma tentativa de contê-las. Ele não estava em Ballinarra. Ele não estava no vento ou na grama. No entanto, me senti mais perto dele do que havia me sentido em meses. O bebê se mexeu dentro de mim e meu estômago revirou em resposta. A nova vida dava testemunho antiga. Deitei-me na base da lápide, conversando com Thomas do jeito que o sentia conversando comigo por meio dos seus diários. Contei a ele sobre a velha Maeve e o jovem Kevin e sobre Eoan ter publicado nossas histórias.
Contei a ele como o bebê estava crescendo e que eu achava que era menina. Discuti os nomes e as cores para pintar no quarto do bebê. E quando o sol começou a se pôr, me despedi. Cheia de lágrimas, enxuguei os olhos e desci a colina novamente. Eu comecei a ler o diário em pequenas partes, abrindo-os em páginas aleatórias, como Kevin havia feito. Primeiro li o registro final de Thomas, datado de 3 de julho de 1933, e não consegui ler mais nada por dias. Euan, tá no diário, agora eu vou ler o diário, tá? Euan vai fazer 18 anos na semana que vem. Compramos sua passagem na primavera passada e tomamos todas as providências para sua hospedagem e alimentação. Ele foi aceito na Faculdade de Medicina de Long Island, embora seja um pouco mais novo que a maioria dos alunos. Comprei uma passagem para mim também, com a intenção de ir com ele. Quero acomodá-lo, ver as ruas pelas quais ele vai andar e os lugares em que ele estará, para que quando eu pensar nele, possa imaginá-lo em seu novo ambiente. Ele está insistindo em ir sozinho. Ele me lembra Mike às vezes, uma vontade de ferro e um coração mole. Prometeu que escreveria, mas nós dois rimos disso. Não vou receber nenhuma carta. De muitas maneiras, eu recebi mais do que um pai poderia pedir. Tenho as garantias que Anne me deu. Conheço o padrão dos seus dias e o caminho que sua vida tomará. Sei o tipo de homem que ele é e o que ele vai se tornar. As aventuras de Euan Galahad estão apenas começando, embora o nosso tempo juntos tenha chegado ao fim. Evitei completamente alguns registros e datas. Não conseguiria enfrentar 1922. Não queria ler sobre a morte de Michael. Não consegui salvá-lo. Ou sobre o colapso contínuo da liderança irlandesa de todos os lados. Eu sabia por minhas pesquisas anteriores que após a morte de Arthur Griffith e o assassinato de Michael Collins, a balança despencou violentamente, como sempre acontece, e que o governo provisório concedeu poderes especiais ao Exército do Estado Livre. Sobre esses poderes especiais, republicanos renomados foram presos e executados, sem apelação, por fuzilamento. Nossa! Erskine Childress foi o primeiro a ser executado, mas não o último. Em um período de 7 meses, 77 republicanos foram presos, porque são os que, na verdade, lutavam contra o Michael, né? Foram presos e executados pelo Exército do Estado Livre. Em sua resposta, o Exército Republicano Irlandês, que é o IRA, né, começou a matar figuras proeminentes do Estado Livre. O pêndulo balançava para frente e para trás, deixando a terra chamuscada a cada passada. Passei a maior parte do tempo, nos anos de 1923 a 1933, absorvendo cada menção a Euan. Thomas o amava muito e seus registros giravam em torno dele. Ele se alegrava com as vitórias de Euan, tomava para si as preocupações dele e se afligia como um pai. Em um registro mencionou que flagrara Euan aos 16 anos beijando Miriam McCulloch na clínica e temia que o garoto perdesse o foco nos estudos. Agora eu vou ler uma parte do diário, tá? Há poucas coisas mais inebriantes do que estar apaixonado e sentir desejo. Mas Miriam não é a garota certa para Euan. E agora não é o momento para ligações românticas. Euan ficou um pouco chateado quando pedi a ele que conversasse com Miriam em vez de beijá-la. Beijos podem enganar um homem, mas uma conversa profunda dificilmente o faz. Opa, como inteligente. Ele zombou e questionou minha experiência. Como você sabe, doutor, você nunca fala com mulheres e tenho certeza de que você não as beija também, disse ele. Lembrei-o de que eu havia amado uma mulher que era melhor em conversas e beijos, uma mulher que havia me arruinado para todas as outras. E eu sabia muito bem do que estava falando. Mencionar Anne sempre deixava Euan contemplativo. Ele não falou quase nada depois disso, mas hoje à noite bateu à porta do meu quarto. Quando abri, ele colocou os braços em volta de mim e me abraçou. Posso dizer que ele estava quase chorando, então simplesmente o abracei até que ele estivesse pronto para soltar. Eu tive que guardar os diários por alguns dias depois disso, porém encontrava mais conforto neles do que dor. Quando doía muito pensar em Thomas e no garotinho que eu havia deixado, eu folheava as páginas e voltava nos anos, lendo seus triunfos e problemas, suas alegrias e lutas, e observava-os seguir em frente, juntos. Achei um registro do dia que Brigitte morreu. Thomas escreveu sobre ela com compaixão e perdão. Eu me senti grata por ela não ter ficado sozinha no final. Li sobre doenças e mortes em Dromore e sobre novos tratamentos e avanços na medicina. Às vezes, o diário de Thomas parecia uma ficha de paciente, detalhando uma miríade de doenças e remédios, mas ele nunca escrevia sobre política. É como se tivesse se divorciado totalmente da batalha. O coração patriota de que ele falava nos primeiros anos fora substituído por uma alma apartidária. Algo morreu nele quando Michael foi morto.
Ele perdeu a fé na Irlanda. Ou talvez só tenha perdido a fé nos homens. Em um registro de julho de 1927, Thomas mencionou o assassinato de Kevin O'Higgins, o ministro do interior. O'Higgins fora responsável pela implementação de poderes especiais em 1922, que haviam gerado tanta amargura. O assassinato aconteceu logo após a criação de um novo partido político, o Fianna Fáil, que fora organizado por Eamon de Valera e outros republicanos proeminentes. O sentimento público estava com De Valera. Alguém perguntou a Thomas qual partido ele apoiaria nas próximas eleições. Sua incapacidade de apoiar publicamente qualquer um deles aborreceu muitos candidatos que buscavam sua aprovação e seu apoio financeiro. A resposta me deixou sem fôlego e reli várias vezes suas palavras. Abre aspas. Existem caminhos que inevitavelmente levam ao sofrimento. Atos que roubam a alma dos homens, deixando-os vagar eternamente sem ela, tentando encontrar o que perderam. Há muitas almas perdidas na Irlanda por causa da política. Vou resguardar o que sobrou da minha. Fecha aspas. As primeiras linhas foram as palavras que Eoan citou na noite em que morreu. A dúvida que eu tinha a respeito do conhecimento de Eoan sobre os diários, sobre sua compreensão íntima do homem que o criou, havia se dissipado. Ele levou apenas um diário consigo quando saiu de casa, mas leu todos eles. Comprei para Maeve em Sligo uma pilha de romances, depois da minha consulta médica, além de uma variedade de bolinhos em tom pastel. Apareci sem avisar, não tinha seu telefone. Ela veio até a porta usando uma blusa azul royal, calça amarela e chinelos com estampa de oncinha. Seu batom fúcsia estava fresco e seu prazer em me ver era genuíno, embora ela fingisse irritação. Não sei se vocês já leram, eu acho que é tipo um poema, mas é lindo, se chama Chapéu Violeta. Eu não sei se é do Quintana, não me lembro, mas procurem depois, gente, sobre o Chapéu Violeta. E a mulher no tempo, a mulher com 14, com 15, papapá. E, bom, enfim, não vou contar pra vocês o que é, se vocês já conhecem, já sabem. E a Maeve me lembra um pouco essa mulher do Chapéu Violeta. Acho lindo esse poema, lindo, 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 lindo. Mas vamos lá. Estava fresca e seu prazer em me ver era genuíno, embora ela fingisse irritação. Demorou bastante, mocinha, repreendeu ela. Tentei andar até Carver a semana passada, mas o padre Dornan me arrastou para casa. Ele acha que eu tenho demência. Não entende que sou apenas velha e rude. Seguia para dentro da casa, fechando a porta com o pé enquanto ela tagarelava. Eu também comecei a achar que você era rude, Anne Smith. Não veio me ver quando pedi tão gentilmente. É bolo? Perguntou farejando o ar. Sim, e eu trouxe livros para você também. Lembro de você dizer que gostava muito de livros grandes, aqueles com mais capítulos. Seus olhos se arregalaram e seu queixo tremeu. Sim, também me lembro disso. Então não vamos fingir? Se fingirmos, não podemos falar sobre os velhos tempos. Preciso falar com alguém, Maeve. Eu também, moça, murmurou ela. Eu também. Venha, sente-se. Vou fazer um pouco de chá. Caraca. Então não vamos fingir, adorei. Tirei o casaco e arrumei os bolos, um de cada tipo, deixando o restante na caixa para a Maeve beliscar mais tarde. Empilhei os livros novos perto da cadeira de balanço e sentei minha pequena mesa quando ela voltou com a chaleira e 2 xícaras. Eoan insistia que você não estava morta, dizia que você estava apenas perdida na água. Todos ficaram preocupados com ele. Então o Dr. Smith mandou fazer uma lápide e fizemos um pequeno funeral para você, para dar a todos nós um pouco de conforto e paz. O padre Darby queria que seu nome fosse retirado da lápide de Declan Gallagher, mas Thomas insistiu que fosse deixado como estava e se recusou a colocar uma data de nascimento na lápide nova. O doutor era teimoso e era rico. Ele dava muito dinheiro à igreja, então o padre Darby deixou que ele fizesse como queria. Eoan teve um ataque quando viu o túmulo. Não o confortou nem um pouco ter o nome da mãe em uma lápide. Thomas nem ficou para o funeral. Ele e Eoan foram dar uma longa caminhada. E quando voltaram, Eoan ainda chorava, mas não estava gritando. Pobrezinho. Não sei o que o doutor disse a ele, mas Eoan parou de dizer coisas estúpidas depois disso. Tomei meu gole de chá e Maeve sorriu para mim por cima da borda da xícara. Não era uma estupidez o que ele estava dizendo, não é mesmo? Não. Thomas não deve ter contado tudo a Eoan, mas deve ter contado alguma coisa. Deve ter dito quem eu era e que ele me veria novamente. Eu tinha me esquecido completamente de Anne Smith. Tinha até esquecido do doutor e de Eoan. Já se passaram 70 anos desde a última vez que os vi. Então, você apareceu na minha porta. E aí, eu comecei a me lembrar. Do que você se lembra?
Não seja tímida, moça. Não tenho mais 12 anos e você não é a dona desta casa, disse batendo o pé no chão acarpetado. Eu lembrei de você, sorri com sua veemência. Era bom ser lembrada. Agora eu quero saber tudo. Quero saber o que aconteceu com você antes e hoje. E não deixe as cenas de beijos de lado, disse ela em voz alta. Enchi novamente minha xícara, dei uma grande mordida em um bolo rosa fofo e contei tudo a ela. Em setembro, acordei com a notícia de que as torres gêmeas haviam caído, que minha cidade havia sido atacada, e assisti a cobertura pela televisão segurando minha barriga que crescia cada dia, protegendo meu filho ainda não nascido, me perguntando se eu havia saído de um turbilhão para entrar em outro. Minha antiga vida, minhas ruas, meus horizontes tinham mudado meu horizonte tinha mudado para sempre e eu estava grata por eu não estar mais vivo no Brooklyn para testemunhar isso. Eu estava grata por eu não estar mais lá para testemunhar isso. Meu coração era incapaz de suportar tamanha dor, de suportar mais dor. Bárbara ouviu os aviões. Eles sacudiram a agência enquanto passavam por cima, antes de colidirem, e me ligou em estado de alerta 2 dias depois, repetindo sem parar como estava feliz por me encontrar a salvo na Irlanda. O mundo está louco, Anne, louco, de cabeça para baixo, e todos nós estamos agarrados à vida. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas meu mundo estava girando havia meses, e o 11 de setembro apenas adicionou mais uma camada de impossibilidade. Isso distraiu Bárbara da sua preocupação comigo, da minha crise de meia-idade, e só me fez retirar ainda mais encargo a Gleb, incapaz de absorver a magnitude de tal evento, incapaz de processar tudo isso. O mundo estava de cabeça para baixo, assim como Bárbara havia dito, mas eu já estava caindo quando ele tombou, e já estava acostumada. Desliguei a televisão, implorei a minha cidade que me perdoasse, implorei a Deus que não deixasse que nós, inclusive eu, nos perdêssemos, e segui em frente. Em outubro, encomendei um berço, um trocador e uma cadeira de balanço para combinar com o antigo piso de carvalho. 2 semanas depois, decidi que o chão do quarto do bebê precisava ser acarpetado. A casa podia ter correntes de ar e eu tive visões do meu bebê caindo da cama direto nas ripas implacáveis. O carpete foi instalado, a mobília montada e as cortinas penduradas. Eu disse a mim mesma que estava pronto. Em novembro, concluí que as paredes verde claras do quarto do bebê ficariam mais bonitas com listras brancas. Listras verdes e brancas combinariam tanto com uma menina quanto com um menino e dariam ao quarto um pouco mais de alegria. Comprei a tinta e os equipamentos, mas Kevin insistiu que mulheres grávidas não deveriam pintar e confiscou minhas ferramentas. Protestei sem muito vigor e a barriga enorme zombou das minhas ambições. Eu estava com 32 semanas e não conseguia nem imaginar ficar ainda mais ou menos maior ou mais desconfortável, mas eu precisava de algo para fazer. Bárbara ligou no início da semana para saber como meu próximo livro estava indo. Tive que confessar que não estava indo a lugar algum. Eu tinha uma história para contar, uma história de amor como nenhuma outra, mas não consegui encarar o final. Minhas palavras eram emaranhadas de agonia e negação. E sempre que eu me sentava para planejar, acabava olhando pela janela, vagando pelas páginas amareladas da minha vida em busca de Thomas. Não havia palavras para as coisas que eu sentia. Havia apenas o subir e o descer da minha respiração, o ritmo constante do meu coração e a dor implacável da separação. Incapaz de pintar e sem vontade de escrever, decidi caminhar. Coloquei um chale rosa de cachemir sobre os ombros, calcei os pés com botas de cano alto preto para que não ficassem encharcados quando eu fosse até o lago. Meu cabelo dançava na escuridão, acenando para os galhos nus das árvores trêmulas. Agora não havia necessidade de domá-lo. Ninguém se importava se ele pendia até metade das minhas costas ou se enrolava em volta do meu pescoço, do meu rosto. Ninguém olharia 2 vezes para minha legging preta ou desaprovaria a forma como a túnica de algodão abraçava meus seios ou se agarrava à minha barriga de grávida. A praia estava vazia. Ninguém iria me ver. A Irlanda fora pega na calmaria úmida de um vinho de outono, e a névoa mofada tocava meu rosto e pairava sobre as águas, obscurecendo o céu do mar, as ondas da areia e a silhueta da margem oposta. Fiquei de frente para o lago, deixando o vento bater em meu cabelo, levantando e abaixando novamente, observando a neblina se transformar em fantasmas e mudar na luz tépida. Eu tinha parado de entrar na água, de remar para longe da costa. A água estava fria, eu tinha um filho em quem pensar, uma vida além da minha. Mas ainda vinha, pelo menos uma vez por dia, para discutir o meu caso com o vento. O manto de neblina amortecia o ar, e o mundo estava silencioso e escondido. O bater da água e o barulho das minhas portas eram minha única companhia. Então ouvi um assobio. Parou por um momento e voltou, fraco e distante.
O cais de Dona ele estava vazio, seu negócio estava fechado para a temporada. A luz brilhava de suas janelas e um fio de fumaça subia de sua chaminé, fundindo-se com o céu enevoado, mas nada se movia ao longo da costa. O assobio não vinha da terra, mas da água, como um pescador tolo se escondendo no nevoeiro. O som ficou mais forte, flutuando com a maré, e deu um passo em sua direção, ouvindo o assobiador terminar sua melodia. Gorjeou e parou. E eu fiquei esperando um bis. Como isso não aconteceu, eu apertei os lábios e terminei a música, o som ofegante, suave e um pouco desafinado. Mas eu reconheci a melodia. Eles não podem esquecer, eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Thomas? Eu já havia chamado por ele antes. Tinha gritado seu nome sobre a água até perder a voz e a esperança, mas eu estava chamando de novo. Thomas! Seu nome pairou precariamente no ar, pesado e desejoso. Depois oscilou e caiu, afundando como uma pedra sobre a superfície. O lago sussurrou de volta, com lábios líquidos, lentos e suspirantes. Thomas, Thomas, Thomas. A proa apareceu primeiro, entrando e saindo do meu campo de visão. O lago estava brincando de esconde-esconde. E lá estava ela novamente, mais perto. Alguém estava remando com braçadas firmes. O puxar e saltar do remo na água era como um carinho silencioso. E o som do nome dele se tornava o som da sua voz. Puta merda. O som da sua voz. Condessa, Condessa, Condessa. Então eu o vi. Não, gente, eu não imaginava isso. Não, eu não imaginava isso. Então eu o vi. Nossa, eu tô arrepiada. Olha isso, eu tô arrepiada. Caralho. Nossa. Nossa, olha isso. Eu tô muito arrepiada. Vi seu cap, seus ombros largos, seu casaco e seus olhos claros. Olhos azuis claros agarrados a mim. Ele disse meu nome em voz baixa, incrédulo, enquanto o pequeno barco vermelho cortava a neblina e deslizava em direção à margem, tão perto que eu vi um remo raspar na areia. Thomas! Então ele ficou de pé, usando o remo como gondoleiro veneziano. E eu estava afundada até os joelhos na costa rochosa, gritando seu nome. O pequeno barco chegou à costa e ele pisou em terra firme, jogando o remo de lado e tirando o chapéu. Ele o apertava contra o peito como um pretendente nervoso, prestes a pedir alguém em casamento. Não, que lindo, puta que lindo! Meu Deus do céu! Ele o apertava, Ele o apertava contra o peito como um pretendente nervoso, prestes a pedir alguém em casamento. Seu cabelo escuro agora estava grisalho e havia mais algumas linhas no canto dos seus olhos. Mas era o meu Thomas. Ele hesitou, os dentes cerrados, o olhar suplicante, como se não soubesse como me cumprimentar. Ai, meu Deus. Tentei me levantar, ir até ele e de repente ele estava lá, me erguendo e me segurando contra si. Nosso filho entre nós, seu rosto enterrado no meu cabelo. Por um momento, nenhum de nós dois falou. Nossos pulmões em chamas e o coração disparado, roubando nossas palavras e nossos sentidos. Como foi que eu perdi 11 anos e você não envelheceu nada? Disse ele, chorando entre meus cachos, sua alegria tingida de tristeza. É o meu filho ou perdi você também? Ai, meu Deus. Porque ele não sabe, lógico. Para ele passou 11 anos, então ele não sabe se aquele filho é dele ou se eu perdi você também, se eu conhecer alguém engravidou de outra pessoa. É seu filho e você nunca vai me perder, jurei, acariciando seu cabelo, tocando seu rosto, minhas mãos tão delirantes quanto meu coração. Thomas estava enrolado em mim, tão perto que sentia cada respiração, mas não era suficiente. Eu trouxe o rosto dele para perto do meu, com medo de soltar, se ao menos lhe dar um beijo de despedida. Ele era tão real, incrivelmente familiar, o arranhar da sua barba, a pressão dos seus lábios, o gosto da sua boca, o salgado das suas lágrimas. Ele me beijou, como me beijara a primeira vez, e todas as vezes depois disso, entregando-se completamente, sem esconder nada. Mas esse beijo estava temperado com uma longa ausência e uma nova esperança.
E a cada segundo que passava, comecei a acreditar em vida após a morte. Você ficou na Irlanda, ele disse, ofegando, os lábios deslizando pela minha bochecha, pelo nariz até a ponta do queixo, seus dedos embalando meu rosto. Me disseram uma vez que quando alguém vai embora da Irlanda, nunca mais volta. Não pude suportar a ideia de nunca mais voltar, então eu fiquei. E você ficou com Eoan, eu disse emocionada. Ele assentiu, com os olhos tão cheios e ferozes que as lágrimas escorriam pelo meu rosto e se acumulavam na palma da sua mão. Eu fiquei, até ele me dizer que era hora de eu partir. Em 12 de julho de 1933, um dia após o aniversário de 18 anos de Eoan, Thomas desceu o pequeno barco. Ai, gente, foi minha ideia, só que ao contrário. Foi spoiler metade certo. Olha isso. Em 12 de julho de 1933, um dia após o aniversário de 18 anos de Eoan, Thomas desceu o pequeno barco a remo vermelho das vigas no celeiro e arrumou uma pequena mala com uma caixa de moedas de ouro, uma muda de roupa e algumas fotografias. Ele pensou que poderia precisar de algo que tivesse pertencido a mim em 2001, algo que pudesse guiar sua viagem. Colocou no bolso os brincos de diamante que eu havia vendido ao Sr. Kelly. Ele os comprara de volta um dia depois que os penhorei. Ele estava com uma urna vazia, que havia levado as cinzas de Eoan, e sabia os versos que recitei naquele dia no lago, o poema de Edson, que falava da viagem, de fadas e viagem no tempo. Mas Thomas estava convencido de que os diamantes, as cinzas e as palavras sobre fadas não faziam a menor diferença. Quando tudo foi dito e feito, ele simplesmente pegou uma carona até 2001. No momento em que o barco foi devolvido ao lago, ele começou a navegar em direção à casa, passando por entre os anos, cruzando as águas e evocando o nevoeiro. Eoan o assistira desaparecer. Deixamos o barco na costa, o remo na areia e o lago para trás. Thomas tinha os olhos arregalados, mas não estava com medo. Estava com a mala na mão e o cap na cabeça. Eu duvidava de que Thomas tivesse mudado, independentemente da época que ele chamava de casa. Por 11 anos, 2 meses e 26 dias, ele esperara, pacientemente. Estava preocupado que eu tivesse ido embora, que ele tivesse que me procurar em um mundo desconhecido do outro lado do oceano. Ele esperava encontrar um filho e uma filha já um pouco crescidos, se é que nos encontraria. E se o tempo levasse para um lugar onde ele não gostaria de ir e ele perdesse tudo? Seria a lenda de Nian, Nin e Oshin, mais uma vez. Mas mesmo assim, ele veio. Meu Deus, que final! Que final! Eu tô assim, sem palavras. Eu achei que esse eu não fosse chorar, mas pelo amor de Deus, que livro lindo, gente. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai ter mais um diário dele. Só que esse diário, gente, é de 13 de novembro de 2001. E sabe o que é mais legal? Que não houve mudança em nada. Porque o Eoan a criou, ela voltou, ela não entregou nada do passado da Irlanda para todo mundo, né? Aí ela voltou para o futuro. O Thomas fez tudo que ele deveria fazer com o Eoan e foi para o futuro quando não existia mais o Eoan e ele já tinha feito tudo o que ele deveria ter feito. Só que ao invés dele envelhecer sozinho, ele vai envelhecer com a nossa Anne e com a sua filha. Ai, existe final mais perfeito? Se existe, eu desconheço. Nossa, eu não poderia pensar num final melhor. Vamos lá, página 370. 13 de novembro de 2001, sexta-feira. 9 de novembro de 2001 foi o dia que eu cheguei. 11 anos, 2 meses e 26 dias foram condensados em 134 dias. Os 10 meses de Anne, em 1921 e 22, foram reduzidos a 10 dias quando ela voltou. Tentei desvendar o motivo, mas é como envolver minha mente toda em torno da criação do universo. Passei 10 minutos estudando um brinquedo ontem na loja de departamentos Lions. A loja ainda existe. A expansão e a contração do brinquedo, Anne chamou de mola maluca. Me fizeram pensar no tempo de maneira completamente nova. Talvez o tempo esteja enrolado em círculos cada vez mais amplos ou apertados, formando camadas e camadas, uma depois da outra. Abri os braços o máximo que pude, alongando as espirais da mola e uni as mãos achatando-as entre as palmas, intrigado. Anne insistiu em comprá-la para mim.
Contei a ela minha nova teoria sobre o tempo e os brinquedos ontem à noite, quando estávamos deitados em sua cama gloriosa. É enorme, mas dormimos de concha, suas costas e meu peito, sua cabeça a parte do meu queixo. Não consigo parar de tocá-la e ela sofre da mesma insegurança. Vai demorar um pouco até suportarmos qualquer tipo de separação. Eu estava no banho, tanta água quente saindo a uma velocidade maravilhosa. E ela se juntou a mim depois de alguns minutos, com os olhos tímidos e as bochechas rosadas. Eu fiquei com medo e eu não quis ficar sozinha, disse. Ela não precisava se explicar ou se desculpar. Sua presença lá me levou a outra descoberta. O chuveiro é maravilhoso por vários motivos, mas aparentemente há um limite para o fornecimento da água quente. A viagem em Sligo me fez admirar a Anne ainda mais, se é que isso é possível. Não consigo imaginar o medo e a intimidação que ela deve ter sentido naquela primeira vez, tentando navegar em um mundo novo, e com roupas novas, enquanto fingia ser outra pessoa acostumada àquilo. Acabamos comprando um guarda-roupa que se parece muito com o meu antigo. Caps, camisas brancas e calças não saíram da moda, suspensórios saíram, coletes também. Mas Anne diz que esse estilo combina comigo e eu posso usar o que eu quiser. Notei que eu me visto como os idosos, mas eu sou um idoso. Sou mais velho que Maeve, que levou tudo isso de maneira memorável. Fomos visitá-la hoje. Conversamos por horas sobre os anos que perdi e sobre os entes queridos que já se foram. Quando estávamos saindo, eu a abracei e lhe agradeci por ter sido amiga de Anne, tanto antes como agora. Anne vai escrever a nossa história. Perguntei a ela se posso escolher o nome do meu personagem, e ela concordou. Ela quer que eu escolha o nome do nosso filho também. Se for menino, será Michael Ewan. Tive mais dificuldade de escolher o nome de menina. Não quero que ela tenha o nome do passado. Ela vai ser uma menina do futuro, como sua mãe. Anne disse que talvez devemos chamá-la de Niam. Eu ri. Nim é um dos nomes mais antigos da Irlanda. Nim, a princesa de Tir, na Ogre, a terra da juventude. Mas talvez combine. Anne é ainda mais bonita do que eu me lembro. Não contei só a ela. Acho que as mulheres não gostam de comparações mesmo com seus velhos eus. Seu cabelo está maravilhoso. Ela não faz nenhum esforço para controlá-lo aqui, não. É ele que não está lá com ela com um monte de creme no cabelo maravilhoso, pagando uma fortuna. Nós mulheres sabemos muito bem disso, mas a ignorância é uma benção. Vamos lá. Ela não faz nenhum esforço para controlá-lo aqui. E ele se enrola em um alegre abandono da mesma forma como Anne faz amor. Ela ri da sua barriga crescendo e dos seus seios inchados e da forma como ainda não consegue ver os dedos dos pés. Mas tudo que eu quero fazer é olhar para ela. Vamos para Dublin amanhã cedo. Anne diz que aos poucos vamos ver toda a Irlanda juntos. Reconheço a velha Irlanda sob a nova roupagem. Ele não mudou muito. Ela não mudou muito. E quando olho para o lago e para as colinas, vejo que não mudou nada. Dublin pode ser difícil para mim. Voltei lá muito pouco, nos 10 anos após a morte de Mike. Ele me espreitava em cada esquina e eu não tinha vontade nenhuma de ficar lá sem ele. Queria que ele pudesse vir para ver Dublin agora comigo e me pergunto como seria o mundo se ele tivesse vivido. Vamos visitar seu túmulo em Glasnevin quando terminarmos e vou contar a ele todas as formas como o mundo mudou para melhor, mesmo a Irlanda. Vou contar a ele que encontrei minha Anne. Gostaria de poder ver seu rosto. Ele sentiu tanto a perda dela. Vou dizer a ele... Ai, gente, que livro lindo. Puta merda. Caraca. Vou dizer a ele que encontrei minha garota e pedir que ele fique de olho no meu garoto, que está lá em cima com ele. Ewan está muito presente. Ele está no vento. Não consigo explicar, mas não tenho dúvidas de que ele está lá. Espera aí só um pouquinho. Anne me mostrou os livros, As Aventuras de Ewan Galahad, e pude senti-lo ao meu lado, virando as páginas. Então ela me entregou uma caixa repleta de cartas que eu insistiu que ela guardasse. Centenas delas. Anne disse que nunca entendeu porque ele nunca as enviou. Estão datadas e empacotadas por décadas. Muitas são dos primeiros anos, mas ao menos 2 de cada ano de sua longa vida. E todas elas estão endereçadas a mim. Ele prometeu que escreveria. E ele escreveu. Thomas Smith. Caraca, gente. Ah! Meu Deus, que livro lindo. Que final. Não, eu não tenho um ai para falar desse final. Eu não mudaria uma vírgula desse final. O final foi perfeito. Perfeito. Eu amei.
Eu quero muito saber, olha, deixa eu contar, essa é a última leitura, mas aí vocês podem deixar os comentários, eu vou colocar também nas redes sociais, mas porque eu venho ver, tá? Eu sempre, quem libera os comentários sou eu, então cada vez que eu libero, eu leio todos. Se os seus comentários forem liberados, é porque eu liberei, eu leio todos. Deixem, por favor. Aí tem uma nota da autora aqui. No verão de 2016, depois de fazer uma pequena pesquisa sobre a árvore genealógica da minha família, viajei para Domré, na Irlanda, para ver o lugar em que meu bisavô, Martin Smith, nasceu e foi criado. Ele migrou para os Estados Unidos ainda jovem. Minha avó disse que ele se envolveu com a Irmandade Republicana Irlandesa e seus pais o mandaram para os Estados Unidos para que não se metesse em problemas. Não sei se isso é verdade, já que vovô partiu em 2001, mas ele nasceu no mesmo ano que Michael Collins, em um período de reforma e revolução. Vovó escreveu algumas coisas sobre meu pai, meu bisavô, no verso de um cartão do dia de São Patrício. Eu sabia quando ele tinha nascido, sabia que o nome da sua mãe era Anne Galahad e do seu pai Michael Smith. Mas isso era tudo que eu sabia. Assim como Anne, fui para Domré com a esperança de encontrá-los. E encontrei. Olha que legal, gente. Isso é a nota da autora, né? Meus pais e minha irmã mais velha fizeram a viagem comigo. E na primeira vez que vimos Log Hill, meu peito queimou e meus olhos se encheram de lágrimas. A cada passo em sua direção, parecia que estavam sendo guiados e conduzidos. Dentro Fallon, a bibliotecária da vida real, bibliotecas nunca decepcionam, em Domré, nos encaminhou para o centro genealógico em Ballinamore. Fomos então direcionados a Ballinagar, um cemitério atrás de uma igreja no meio do campo. Quando perguntei como encontraríamos, realmente me disseram para rezar ou para encostar o carro e perguntar, assim como disseram para Anne neste livro. Jamais esquecerei como me senti ao subir aquela colina entre as pedras e encontrar meus parentes. A aldeia em que meu avô nasceu se chamava Garver Glebe, assim como na história. Mas Garver Glebe não é uma mansão e não fica ao lado de Log Hill. É um trecho de terra bastante árido e rochoso, um lugar inóspito nas colinas acima de Domré, onde agora é um parque eólico. Quando vi aqueles grandes moinhos de vento, o título nasceu. O que o vento sussurra. Foi inspirado por esses acontecimentos e por ancestrais que nunca conheci, mas era como se os conhecesse. Eu não poderia dar ao meu personagem principal o nome do meu tataravô, Michael Smith, porque Michael Collins era uma figura central no livro e eu não queria dois Michaels. Assim, Thomas Smith foi nomeado em homenagem a dois dos meus avós irlandeses, Thomas Keevy, de Youghal, no condado de Cork, e Michael Smith, de Domré, no condado de Leitrim. Temos também um ramo Bannon na árvore, mas não consegui localizar. Talvez eu escreva outro livro sobre John Bannon. Embora este livro tenha uma forte dose de fantasia, eu queria que fosse um romance histórico também. Quanto mais pesquisas eu fazia sobre a Irlanda, mais perdida ficava. Eu não sabia como contar a história, nem mesmo que história contar. Sentia-me como Anne quando ela disse a Ioan, não existe um consenso, precisa de um contexto. E foi a resposta de Ioan a Anne, não deixe a história distrair você das pessoas que a viveram, que me deu esperança e direcionamento. A história da Irlanda é longa e tumultuada, e eu não queria reacender o conflito ou apontar culpados neste livro. Simplesmente queria aprender, entender e me apaixonar por ela e convidar meu leitor a se apaixonar também. No processo, mergulhei na poesia de Yeats, que andou pelas ruas por onde meu bisavô andou e escreveu sobre Domré. Também me apaixonei por Michael Collins. Se você quiser saber mais sobre ele, sugiro fortemente o livro de Tim Pat Corgan, para uma apreciação mais profunda de sua vida e seu lugar na história irlandesa. Há tanta coisa escrita sobre Collins e tantas opiniões, mas da minha pesquisa, ainda estou admirada como jovens que se comprometeu de corpo e alma com o jovem que se comprometeu de corpo e alma com a causa. Isso não está em discussão. Claro que Thomas Smith é um personagem ficcional, mas acho que ele encarna o tipo de amizade e lealdade que Michael Collins inspirou entre aqueles que o conheciam bem. Fiz o meu melhor para misturar fato e ficção, e muitos dos eventos e relatos em que Thomas e Anne realmente aconteceram. Não houve tentativa de assassinato ou incêndio criminoso no Hotel Gresham em agosto de 1921. Esse evento é fictício, mas reflete muito dos atentados contra a vida de Michael Collins durante o período. A noite que Michael e Thomas passaram dentro da sala de registro foi baseada em eventos reais, assim como os amigos de Michael, Tom Cullen, Joe Rowley, Jarrah O'Sullivan, Moe Leo Davis, Kit Kiernan e figuras históricas como Constance Markiewicz, Arthur Griffith, Catal Bulga, Irma de Valera, Lloyd George e muitos outros. Terence McSweeney e sua irmã Mary e outros mencionados no contexto histórico também eram pessoas reais e tentei me manter fiel aos registros em que eles são mencionados.
Um guarda-costas de Michael Collins foi mencionado em vários relatos, com detalhes muito semelhantes aos eventos em Carver Glebe e ao tiroteio no pântano, mas até onde sei, seu nome não era Fergus. Brigitte McRoe Galahad foi batizada em homenagem à minha tataravó, Brigitte McNamara, e sua relação com a mãe de Sean Mac de Armada é completamente fictícia. Quaisquer erros ou floreios nos eventos reais para preencher as lacunas históricas ou para promover a história são bem intencionadas e inteiramente meus. Espero que quando você terminar de ler O que o Vento Sussurra, tenha um respeito maior pelos homens e mulheres que vieram antes e o desejo de tornar o mundo um lugar melhor. Devo agradecer imensamente a minha amiga Emma Corcoran de Lusk, na Irlanda, por sua contribuição e pelos olhos irlandeses. Ela manteve a narrativa autêntica e os fatos corretos, além de me ajudar com gaélico em todos os momentos. Agradeço também a Geraldine Cummings por ler e me dar suas opiniões com entusiasmo. Muito obrigada à minha amiga Nicole Castle por ler cada trecho enquanto eu escrevia, por me deixar longas mensagens cheias de encorajamento e elogios. Este foi um romance difícil de escrever, e seu entusiasmo me fez inúmeras vezes continuar o trabalho com otimismo. Agradeço a minha assistente, Tamara Debo, uma fonte constante de apoio e muito mais. Ela faz todas as coisas que nunca consigo fazer sozinha. Não haveria Ame Arma escritora sem Tamara Debo. Sou completamente inútil sem ela. Carrie White, minha escritora particular, também deve ser mencionada por seu tempo e cuidado em aperfeiçoar meus manuscritos muito antes que minha agente e minha editora os vissem. A minha agente, Janet Stahl, por acreditar em meus livros e por realizar grandes sonhos. A minha equipe de Lake Winnill, particularmente Jorge Bachal e Sheena Frick, por abraçarem com entusiasmo o meu esforço e me acompanharem mais uma vez no processo de publicação. Finalmente, minha eterna gratidão ao meu pai, por me dar a Irlanda, ao meu marido por me dar uma crença inabalável e aos meus filhos por não ligarem nem um pouco para os meus livros e por me lembrarem do que é realmente importante na vida. Eu amo muito todos vocês. Gente, meu Deus, eu tô assim, juro, eu tô impressionada. Esse livro, como eu falei com vocês no início desse capítulo de hoje, eu comecei a ler achando que seria uma coisa voltando para o passado, uma história de amor incrível, maravilhosa. E ela é uma história de amor incrível, maravilhosa, mas ela é muito mais do que isso. Ela nos trouxe a história da Irlanda, que eu nunca tinha conhecido. Nos trouxe uma história de amor maravilhosa. Nos trouxe personagens perfeitos. E não estou falando só dos personagens principais, porque os coadjuvantes aqui, até a família Otules, a Brigitte, todo mundo teve uma participação incrível nesse livro. Eu estou encantada. Realmente esse foi um livro assim que eu amei ler com vocês. E eu não posso deixar de agradecer mais uma vez pela companhia de vocês. Mais uma vez por vocês estarem, agora eu já estou bem, mas na última leitura, além da Porta Sussurrante, eu estava passando por um momento muito difícil e vocês foram, eu estava falando isso ontem com uma amiga minha, eu fui treinar com ela, eu falei, as pessoas às vezes falavam assim comigo, você considera seus amigos, mas você nem os conhece, então eu falei, gente, é uma rede de amor, é uma rede de amizade, que começou só com o nosso amor pelos livros, começou pelo nosso amor pelos livros, mas não ficou só nisso, se tornou realmente uma amizade e vocês me deram um apoio incrível nesse tempo. Ler com vocês me dá um alento que não dá para explicar. Parece que toda leitura que eu faço com vocês, quando vocês deixam os pitacos, quando vocês dão suas opiniões, fica tão mais rico, gente, fica tão gostoso. Esse nosso clube de leitura é realmente especial. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela amizade, muito obrigada por me estarem comigo aqui no Que o Vento Sussurra. E logo mais, semana que vem, a gente tem mais uma leitura que eu vou compartilhar nas redes sociais com vocês. Beijos e até a próxima. Tchau.